Fala aí, seu menino, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, ó. Não sei se vocês estão escutando, né? Porque eu tô com esse fone aqui. Mas eu cheguei aqui naquele interior, aquele interiorzinho meu, daqui de São Paulo, entendeu? Vou passar o feriado da Semana Santa aqui. Vai ter bastante vídeo aí para vocês. Tá entendendo? A gente caminhando junto aqui dentro do mato, fazendo algumas reflexões, conversando, batendo papo. Bom demais, né, cara? Tá um clima bom aqui também. Melhor do que o clima lá de São Paulo, né? Começo de outono. É um clima até mais úmido, né? Porque aqui é cheio de mata, né? Então, cheio de verde, de árvore. O caminho aqui tá, como tá chovendo pra cá, né? O caminho tá cheio de mato aqui, ó. A trilha. Entendeu? Amanhã de manhã cedo já vou levantar. Eu cheguei cedo aqui, a gente saiu cedo de casa. Pegamos um trânsito de mais de 2 horas. Todo mundo querendo fugir de São Paulo, cara, é impressionante. Qualquer feriado que tem, todo mundo quer fugir de São Paulo, cara. Ninguém mais aguenta morar nas grandes cidades. Tá acontecendo o processo inverso agora, né? Antigamente as pessoas saíam do interior, tinha esse sonho, né, de morar nas grandes cidades, né? Muitos jovens não queriam mais manter a tradição dos pais, né? Teve a Revolução Verde que impulsionou o agronegócio e meio que quebrou o pequeno produtor, né? E a galera essas pessoas, né? Todas essas pessoas se viram, né? Algumas se viram obrigadas a mudar para as grandes cidades, né? Outras, eu lembro que quando era criança, a pessoa que vinha morar aqui em São Paulo, na época que eu morava lá no Maranhão, a pessoa tinha status, fulano foi para São Paulo, tá até mais bonita, né? Fulano tá morando lá em São Paulo, tá até mais bonito, cara, não sei o que. O pessoal até brincava, rapaz, não sei o que é que tem nessa água de São Paulo, que é só pra a pessoa ir pra lá, que a pessoa fica mais bonito, tá entendendo? Enricou, fulano foi pra São Paulo, enricou, né? Quem não tem New York se contenta com São Paulo, né, cara? Mas agora, bicho, tá acontecendo o processo inverso, ninguém mais quer morar nos grandes centros urbanos, né, cara? E a gente sabe por quê, né? Primeiro porque o custo de vida aumentou muito nesses lugares, né? É muito caro hoje viver. Deixa eu só arrumar esse negócio aqui. É muito caro hoje viver nesses grandes centros urbanos, né? E é muito difícil também tu manter alguma sanidade mental, né? Morando nesses grandes centros urbanos, nessas megalópolis que é um fenômeno moderno, que é a fusão de várias cidades em uma só, né? Em uma grande zona metropolitana, como acontece com São Paulo, acho que acontece com Nova York também, né? Algumas cidades dos Estados Unidos. E outras cidades aí mundo afora, né? Acho que acontece também em Hong Kong, né? E, cara, é uma cena assim, é porque eu não consegui filmar, né? Também porque eu tava dirigindo. E aí eu acelerava o carro, brecava, porque andava, sei lá... Pera aqui, peguei uma teia de aranha aqui. Andava, sei lá, uns 100 metros, parava. Andava mais 100 metros, tinha que parar de novo, entendeu? Tô olhando aqui pro chão, porque vocês sabem, da última vez que eu vim aqui eu encontrei uma jararaca, né? Então, um mato grande assim, a gente tem que tomar cuidado. E aí, cara, parecia uma coisa assim, meio The Walking Dead, sabe? Sei lá, uma coisa meio apocalipse zumbi, sabe? Todo mundo fugindo. E caramba, realmente não vale mais a pena viver num grande centro urbano desse. Tem gente que, né? Eu conheço gente que ama viver em São Paulo, tá entendendo? Mas eu que passei 30 anos da minha vida morando no interior, morando numa capital que parece mais interior do que uma capital, entendeu? Eu realmente não quero passar a vida inteira em São Paulo, né, cara? Eu percebo isso toda vez que eu venho pra cá, né? Então, tá essa coisa, tem esse fenômeno, né? Assim, era pra eu ter saído ontem, né? Tanto que eu acordei 4 horas da manhã, acordando a mulher, bora. E ela não conseguiu acordar, né? E eu também ainda estava um pouco sonolento, então a gente decidiu que era melhor a gente dormir mesmo direito, acordar às 6 horas da manhã, né? As coisas já estavam praticamente arrumadas, que a gente arrumou ontem. E aí a gente resolveu sair, né, cara? Graças a Deus. Chegamos aqui antes do meio-dia, por isso que tá dando tempo de eu fazer trilha ainda, almoçamos, né? E agora eu estou me dando esse luxo de, olha aí, ó, sentir o mato acariciando o meu rosto, né? E é isso, né, bicho? Óbvio, eu fico pensando assim, cara, se eu for morar no interior, né? Algumas coisas não tem, né? Alguns serviços, alguns interiores, dependendo de como é, né? Se o cara quer um interior tipo aquele lá que eu fui, né? Lá de Minas, Monte Verde,
Tá entendendo? Tem alguns serviços que não existem lá, né? Eu não sei como funciona a questão de saúde lá, por exemplo. Porque tem um outro povoado, né? Que é Camanducaia, que é uma outra cidade próxima de lá, que é Camanducaia. Que parece ser um pouco mais, né? Desenvolvida, mas nada comparado com nenhuma zona metropolitana lá de São Paulo, né? Assim, sei lá, Carapicuíba, sabe? Não, muito menos desenvolvida, né? Mas é mais desenvolvida que Monte Verde, né? Sim, desenvolvida no aspecto de ter mais serviços, né? Porque Monte Verde é turismo, né? Então tem bastante coisa de culinária, essas coisas, né? Mas para turista aproveitar mesmo. Óbvio que tem gente que mora lá também, né? E vive desse serviço, né? De fornecer esse serviço. Então, eu fico pensando, né? Vamos supor, eu penso nisso sempre. Eu vou mudar para o interior. E agora eu tô tentando transformar a musculação num hobby meu, né? Também, uma coisa assim, como eu já falei, né? Que eu quero levar por alguns anos, né? Se possível, para a vida inteira, né? E aí, como é que eu faço? Se eu for mudar para um lugar desse, né? Eu vejo muitos vídeos de caras que fazem exercício, né? Com pneu de trator, tá entendendo? E também existe a possibilidade de comprar alguns equipamentos, né? Mas mesmo assim, eu acho que, né, apesar de não ter muito certo, por exemplo, lá não tem academia. Eu tenho certeza que em Monte Verde não tem academia, entendeu? Então, como é que vai fazer? Vai parar de treinar? Não, né? A gente tem que dar um jeito, tem que adaptar a situação, né? Mas, se o cara vai mudar pro interior, alguma coisa ele vai perder, né, bicho? Nesse processo todo. Ele vai ter tranquilidade? Vai ter paz. Vai ter paz, vai ter tranquilidade, tá entendendo? Mas, né, em contrapartida, ele vai ter que ver como é que ele vai fazer pra deixar a vida dele mais cômoda também, né? Essa questão da saúde é uma coisa que me preocupa muito, né? Porque eu tenho criança, né? Provavelmente, se eu espero realizar esse sonho, né? Antes do meu filho completar 18 anos. Porque aí quando ele completar os 18 anos eu tenho outros planos pra mim, né? Então é isso, né, cara? Mas a verdade é que ninguém mais quer passar muito tempo nas grandes zonas metropolitanas, cara. Ninguém mais quer isso. Meu Deus do céu. Esse é um dos fatores que me fez repensar ir para os Estados Unidos ou não. Eu tinha esse plano de ir para os Estados Unidos até, quem sabe até morar lá de forma ilegal, né? Cruzar a fronteira, agora não, né? Isso eu pensava antes de ter filho, né? Mas, cara, nos Estados Unidos existem mais metrópoles, né? Acho que quase todas as capitais dos estados, né? Elas são semelhantes a São Paulo. Não é só Nova York. Tu vai em outro estado, né? Ou existem outras cidades, existem mais cidades desenvolvidas lá, né? Do que nesses países aqui da América Latina. Por exemplo, quantas cidades semelhantes a São Paulo você tem, né? Quantas grandes metrópoles assim você tem aqui no Brasil? 3, 4, né? Para um país de dimensões continentais, então é pouco, né? Mas parece que lá nos Estados Unidos as grandes cidades, né? Esse fenômeno das grandes cidades, ele é algo mais, como é que eu posso dizer? Existem mais, né? Grandes cidades lá, né? Então tu vai para morar numa grande zona daquela para trabalhar, bicho, imagina. O cara deve enlouquecer, né? Eu pelo menos enlouqueceria, né? E sem poder sair do país, né? Porque tu gastou uma nota para entrar lá, se arriscou e tal. Então fica isso nisso, né? Vou ficar aqui um pouco vivendo o sonho brasileiro, né? Aí a galera vai dizer, porque eu sou acomodado e tal. Não, cara. Até porque se eu fosse acomodado não tinha nem saído do Maranhão, né? Mas eu acho que eu vou ter que esperar o momento, né, cara? Tá entendendo? Eu falo que não existe momento certo, né? Mas nesse caso aí, quem sabe, né? Se eu já falei que eu tenho um sonho de pegar um carro e cruzar a rota meia inteira, né? De Illinois até Santa Mônica, lá na Califórnia. Então, quem sabe, né? Ainda tá nos meus planos ainda, né? Mas a verdade é que esse negócio de... Deixa eu ver se tem alguém por aqui, escutei vozes. Esse negócio de saída dos grandes centros urbanos, tá entendendo? Acabou se tornando uma coisa que todo mundo quer fazer, né? Sempre que tem um feriado. Beleza? Como é que tá? Tranquilo? Então é isso, né, cara? Encontrei a rapaziadinha ali. A gente sempre encontra, né? Tem muita gente morando aqui, ó. Tem essas casas ali, ó. Tá vendo? Eu não sei como é que essas pessoas fazem aqui. Se elas compram terreno, se elas invadem. Mas eu confesso que eu fiquei curioso. Porque eu tô a fim de, né, conseguir um terreno por aqui, cara.
comprar, né, um terreno por aqui, entendeu? Quem sabe, né? Quem sabe aí no futuro, vocês me ajudando, se inscrevendo no canal, eu monte um rancho aqui em Yellowstone, né? Aqui em Itu. Cara, a América Latina ela é muito bonita, né? Tem muitos lugares legais aqui pra conhecer. Se quiser ver neve, né? Quero conhecer neve, cara. Sul do continente sul-americano, extremo sul, tá entendendo? Até aqui no Brasil mesmo, tu pode ir lá no Rio Grande do Sul, quando tiver na época do inverno aqui. Pode ir lá e conhecer. Ah, eu queria falar o que também? Acho que a questão de como eu enterrei meu cachorro por aqui, ali, ó. Eu enterrei o Sirius, ele tá enterrado ali. Tô vendo os ossos dele, algum bicho veio e cavou, né? É isso aí, cara. É o triste destino nosso triste destino, né? De todos aqueles que estão sobre a face da terra, né? Cara, eu acho que eu vou deixar pra abordar esse tema da percepção do que é ter um corpo forte e saudável amanhã, né? Porque o vídeo já tá bem longo. Beleza? Então é isso. Amanhã a gente conversa mais. Amanhã tem mais trilha. Cedo eu tô por aqui caminhando. Beleza? É isso. Ninguém mais quer viver em grande cidade, né? Quer dizer, eu acho que pelo menos a grande maioria não quer mais, né? Tá entendendo? E eu sou um deles, eu não quero mais, né? Pretendo ir embora depois que eu me formar, só não fui ainda porque eu preciso desse diploma aí, né? Mas vamos ver como vai ser o desenrolar. Terminou, eu vou começar a procurar trampo no interior, né? Concurso, enfim. Beleza? Então é isso. Uma boa sexta-feira santa pra vocês. Se vocês estiverem assistindo hoje ainda. Se não, obrigado por assistir até aqui. Feliz Páscoa. Abraço seu amigo da vizinhança. Até a próxima aí. Falou!